Apresentação do livro Caçadores de Deus. É com muito prazer que apresento essa obra maravilhosa do pastor Tommy Tenney. Não é por acaso que o Caçadores de Deus é atualmente o segundo livro evangélico mais vendido nos Estados Unidos. Fiquei tremendamente encorajado ao ouvir relatos de irmãos norte-americanos que choravam já nas primeiras páginas deste best-seller e não resisti. Adquiri um exemplar e li como alguém curioso e sedento de boas mensagens. São muitas as revelações que nos trazem esses escritos do pastor Tommy. Eu fui abençoado, e se você quer mais de Deus, não hesite, dedique um tempo especial à leitura desse livro e às orações. Deus tem muito para nos falar e por muitas vezes usa vasos distantes e desconhecidos para nos revelar a sua vontade e imprimir em nós novos desejos de comunhão espiritual. Que Deus te abençoe. Pastor Ciro Otávio, da Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte. O que é Caçadores de Deus? Caçador de Deus é o indivíduo cuja fome excede sua capacidade de saciá-la. É aquele que busca o Senhor incansavelmente, que é impulsionado pela paixão de ter uma intimidade cada vez maior com Ele. Essas trilhas apaixonadas dos caçadores de Deus podem ser traçadas desde Moisés, Davi, Jó, Paulo e também por você. Jesus é alvo e desejo insaciáveis. Sua presença, seu poder, seu amor, sua graça estão acima de todos os outros desejos. Inclua seu nome nesta lista. Torne-se também um caçador de Deus. Pastor Glincoln Terra Pinto, da Igreja Batista da Floresta. Sobre o autor. Tommy Tenney é a voz mais jovem de 3 gerações de evangelistas. Nascido em 1956, ele começou a pregar aos 16 anos. Tommy já passou quase 10 anos como pastor e 17 como ministro itinerante, tendo pregado em mais de 30 países e na maioria dos estados americanos. Ele também publica o periódico The Cutting Edge. Tommy Tenney é um renomado avivalista e tem sido usado no ateamento e na manutenção das chamas do avivamento. Apesar de também ter tido experiências com milagres, ele privilegia a intimidade e a humildade diante de Deus. A maior obsessão da sua vida é a busca da presença manifesta de Deus. Tommy e sua esposa Jenny residem em Louisiana, Estados Unidos, com suas 3 filhas, Tiffany, Natasha e Andrea. E ainda tem um Yorkshire, Little Romeo, que também vive com a família. Introdução. Aqueles que buscam a Deus sempre existiram. Desde que Deus existe, existem os que o buscam. A história está cheia de exemplos. O meu é somente um a mais. Histórias desse tipo são como mapas que conduzem ao Santo dos Santos ou a lugares celestiais. Os caçadores de Deus não se limitam a tempo e cultura. Eles vêm dos mais variados lugares e contextos históricos. Desde Abraão, o pastor errante, a Moisés, o cargo adotivo, incluindo Davi, o jovem pastor de ovelhas, e assim no decorrer dos tempos, os nomes continuam aparecendo. Desde Madame Jane e Guyon, Evan Roberts, William Seymour, do célebre avivamento, de Azusa Street até os nossos dias. Nota do autor. O avivamento de Azusa Street aconteceu na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, durante o ano de 1906. Estudiosos relatam que este avivamento foi o mais importante da história do movimento pentecostal americano. O avivamento de Azusa Street foi liderado pelo americano de origem africana William Seymour e recebeu este nome porque eclodiu numa velha igreja localizada na rua Azusa. Somente a história pode nos dizer os nomes de todos os caçadores de Deus. Você é um deles? Deus está esperando ser alcançado por alguém cuja fome exceda o seu autocontrole. Os caçadores de Deus têm muita coisa em comum. Primeiramente, eles não estão interessados em se acamparem ao redor de verdades conhecidas por todos.
Ao contrário, estão sempre atrás da doce presença do Todo-Poderoso. Sua busca pode causar espanto à igreja, mas geralmente os transporta de lugares áridos até o lugar que o Senhor está. Se você é um caçador de Deus, não se contentará em simplesmente seguir as trilhas de Deus. Você as seguirá até que aprenda a sua presença. A diferença entre a verdade de Deus e a revelação de Deus é muito simples. A verdade é onde Deus esteve. A revelação é onde Deus está. A verdade são as trilhas de Deus, seu rastro, sua trajetória, mas nos leva aonde? Conduze-nos a Ele. Talvez muitas pessoas fiquem satisfeitas se soubessem onde Deus esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus não se contentam em somente estudar seu rastro ou as suas verdades. Eles querem conhecê-lo, saber onde Ele está e o que Ele está fazendo agora. Infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador de Deus, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando as trilhas de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso, se é macho ou fêmea, e assim por diante. A igreja hoje gasta incontáveis horas e muita energia debatendo sobre onde Deus esteve, qual poderosa Ele agiu quando estava lá e a natureza de sua operação. Para os verdadeiros caçadores de Deus, todas essas coisas são irrelevantes. Eles querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está agora. Um caçador de Deus pode ser estimulado por algumas verdades e ficar emocionado em determinar o peso da glória que passou por aquele caminho, ou há quanto tempo foi. Mas é justamente esse o problema. Há quanto tempo foi? Um verdadeiro caçador de Deus não se satisfaz com a verdade passada. Ele anseia pela verdade presente. O caçador de Deus não quer apenas estudar o que Deus fez, mas está ansioso para ver o que Deus está fazendo. Existe uma grande diferença entre a verdade presente e a passada. Em 2 Pedro 1,12, você pode constatar que temo que muito do que a igreja tem estudado seja verdade passada e muito pouco do que sabemos seja verdade presente. Se você quer reconhecer um verdadeiro caçador de Deus, imagine um cão de caça prestes a encontrar o que procura. Deixe que o caçador de Deus sinta o cheiro da proximidade de Deus e veja o que acontece. Como a Bíblia diz, o cheiro das águas faz com que muitas coisas aconteçam. Como os cães de caça em uma trilha, os caçadores de Deus ficarão ainda mais agitados quando alcançarem a sua presa. E neste caso, a presa é a presença de Deus. Tudo o que posso dizer é que sou um caçador de Deus, e também o são todos aqueles que têm experimentado encontros com Deus. Então, por que você não vem se ajuntar àqueles que buscam a Deus? O que queremos é somente estar com Ele